Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Daniel e esse é um vídeo histórico para o Grupo Tech. Nós que começamos em 2016 oficialmente com o grupo. Esse grupo é de tecnologia, educação e cognição e foi um grupo formado por diversos alunos que me ajudaram a hoje ser o líder do grupo, e no canal vocês vão identificar várias entrevistas, inclusive conversas com esses alunos, conversas com professores parceiros. E hoje a gente tem um orgulho muito grande de receber a professora Luciana Maria Almeida de Freitas, que é professora da Faculdade de Educação da UF e do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem. Ela que, no período que a gente chegou à Universidade Federal Fluminense, a gente que está em Santo Antônio de Pádua, era chefe da divisão de prática docente e teve um arco extremamente importante, que foi a abertura que ela nos deu para um processo de descentralização na época onde a universidade ainda exigia a presença de todos os bolsistas em Niterói. Isso em 2017, eu consegui organizar uma sessão menor aqui em Santo Antônio de Pádua e, inclusive, Luciana, uma novidade que certamente você ainda não sabe. A nossa primeira bolsista trabalhou numa parte do projeto, em um projeto voluntário. Ela foi bolsista por 2 anos. Numa parte do projeto, num projeto voluntário, numa comunidade. A segunda parte do projeto, numa escola particular. O projeto foi o trabalho de conclusão dela e ela foi empregada antes, inclusive, de sair da faculdade nesse colégio particular. Ela já saiu empregada trabalhando exatamente com o projeto dela. Então, assim, é um orgulho muito grande tê-la aqui, tê-la nesse momento tão histórico, tão interessante para a universidade. A universidade que depois começou a se abrir, né? Agora, em função de pandemia, está bem mais aberto, mas já no ano passado eles tentaram descentralizar um pouco mais. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Daniel. Olha, na verdade, esse encontro a gente já ameaçou fazer algumas vezes, né? Teve uma vez que você me chamou e aí eu não podia na data, para ir a Pádua. Então, assim, eu fico muito feliz de agora a gente estar podendo concretizar isso que a gente já ensaiou antes e não conseguiu ir adiante, né? E assim, eu sempre acompanho você nas redes sociais, o movimento do seu grupo, né, que eu acho assim, muito importante para a universidade, o trabalho que você desenvolve lá no seu grupo, com os seus bolsistas, sua equipe. É muito importante, gente, tirar esse foco de Niterói, né? É claro, a UF nasceu em Niterói, a gente entende isso, Niterói é a sede da universidade, a reitoria está aqui, mas eu acho assim, muito, muito importante a gente procurar todas as UFs que a gente tem, né, no estado do Rio de Janeiro. A universidade está espalhada, né? Então, assim, eu sempre achei fundamental isso. É uma coisa que está sempre na minha fala, quando eu vou falar em Niterói, e as pessoas, às vezes, ainda se esquecem desse detalhe, né? De que tem UF em outros 8 municípios. E é a maior. Os 4, né? E é a universidade mais descentralizada do país, né? Então, além de ser interiorizada pra caramba e, claro, ter características muito diferentes de um polo para outro, ainda tem essa questão de centralização, de necessidade de ir a Niterói. Felizmente, de um tempo para cá, esse processo está melhorando muito, seja com o sistema informatizado, seja com a felicidade de ter pessoas como você que dão essa abertura. E é um material de inteligência que precisa ser explorado. A gente está falando de diretores, coordenadores, professores doutores, pós-doutores colocados em cada uma das sedes. Então, agradeço muito pela abertura e certamente é um caminho sem volta. Para quem não conhece, para quem não acompanhou, quando eu chego à Universidade Federal Fluminense em 2015, a universidade tem, por característica, uma série de processos de bolsa e uma série de processos de auxílio para os alunos. Isso é louvável. Isso não se encontra em algumas outras universidades. Isso se deve também à característica da população do
perfil dos alunos da universidade, mas principalmente há uma característica do gestor que luta muito por esse tipo de apoio, que inclusive faz com que aqui a gente tenha, por exemplo, uma aluna que é mãe de 2 filhos e ela consegue conciliar a vida dela de estudante com a vida de cuidar dos 2 filhos, com o marido trabalhando o dia inteiro, em função de ter uma bolsa, porque isso faz com que ela possa pagar uma ajudante para ficar com as crianças no horário que ela está estudando, sabe? E eu estou falando de um curso de licenciatura em computação. Ele não é dos cursos mais simples, ele é um curso da área de exatas também. Então, assim, é um processo de bolsa que faz com que muita gente sobreviva. Esse é uma característica relevante. Sim, Daniel. E aqui, assim, aqui em Niterói, o que a gente vem? A gente tem nas licenciaturas um estudante que vem prioritariamente de grupos sociais menos favorecidos, né? Então, ele precisa da bolsa para pagar o ônibus para poder estudar, né? Então, ele estuda em Niterói, mas ele mora em Itaboraí, em São Gonçalo, em Maricá, né? em Alcântara. Então, a passagem é cara, né? E aí ele precisa da bolsa. Sem a bolsa, ele não consegue pagar o bandejão e pagar o transporte dele, né? Então, assim, é fundamental isso. Inclusive, você sabe que quando houve o término do edital anterior do PIBID e havia aquela ameaça de não retornar, o número de alunos inscritos nas licenciaturas caiu, porque eram quase 1.000 bolsas e aí, de repente... né? Então, muita gente não consegue se manter estudando naquele semestre se ele não tiver esses R$400 para isso, para se manter, para pagar comida e transporte no mínimo, né? E é um processo extremamente relevante de aproximação da universidade pública para esse público, né? Para que o aluno de escola pública, para que o aluno de uma região que precisa de uma bolsa consiga participar. Em 2015, o que acontecia, 2015, 2016, era que os bolsistas do interior precisavam se deslocar para Niterói, na ocasião da agenda acadêmica, para fazer a apresentação dos seus projetos de bolsa. E em 2017, esse contato meu com a Luciana foi que a gente conseguiu uma negociação. Eu organizei a edição local em Pádua, com toda a parte burocrática de relatório, de comprovação por fotografia, de assinatura dos orientadores, dos bolsistas, toda a parte documental e administrativa para que tanto eu, quanto a Luciana, quanto todo o setor se resguardasse, mas a gente conseguiu reduzir numa quantidade muito grande os custos da universidade, porque, claro, um transporte de 5, 6, 10 alunos de Santo Antônio de Pádua, quase 300 quilômetros de Niterói, envolve motorista, envolve seguro de todos esses alunos, envolve uma alimentação, eventualmente, se for mais de um dia, envolve cuidados com hospedagem, com onde esse aluno vai ficar. Então, é todo um processo muito custoso que, graças à abertura da Luciana para a gente ter uma tentativa naquela ocasião, a gente conseguiu ter sucesso e a gente consegue experimentar, né? Até para ver qual é o modelo que, porventura, vai funcionar em outros lugares, em outras sedes. Isso, e assim, começou com você, realmente, aí depois foi para as outras sedes, os outros campi começaram a organizar. E assim, é importantíssimo, porque não é esse aspecto que você mencionou, do gasto, do cansaço, porque Pádua é longe, gente, Campos é muito longe também, né? São muitas horas de viagem, é muito estressante. Agora, além disso, também porque para mostrar, olha só, porque não, a agenda acadêmica é da UF, a agenda acadêmica não é da UF / Niterói, é da UF, tem que acontecer também. A apresentação dos bolsistas tem que acontecer, cada uma no seu campus. Eu acho assim, muito importante mesmo, né, para mostrar para lá, para a comunidade de Pádua, o que se faz em Pádua. Né? Sua disposição para organizar foi fundamental para que isso começasse, tá? Fico feliz de ser mais um novato experimentando coisas e não
não estando acostumado com o sistema, eu me vi na possibilidade de consultar e de experimentar e, felizmente, deu certo. Isso é muito legal. Agradecer, claro, aos professores daqui que aceitaram essa possibilidade e todo o processo que foi realizado. Esse ano e ano passado começaram a acontecer atividades que foram muito interessantes também, de abertura para a comunidade, que não eram trazer a comunidade para algum evento na universidade, mas já em 2017, Luciano, o nosso grupo, em parceria com a Direção de Cultura do município, realizou a Semana Nacional de Museus na edição de Pádua. A prefeitura nos cedeu o Centro Cultural, cedeu transporte para todas as escolas e fez esse agendamento junto à comunidade escolar. E, na ocasião, foram mais de 700 crianças que participaram de uma exposição com 11 projetos aqui da universidade. Isso é um aspecto muito legal, porque hoje o diretor de cultura é mestre em ensino, ele foi me orientando. E ele fez um percurso por 4 ou 5 regiões, cidades aqui do Noroeste, fazendo uma palestra sobre educação patrimonial. Ele é conselheiro estadual de cultura, ex-diretor de cultura daqui, secretário de cultura da cidade vizinha. Então, assim, é a universidade gerando oportunidades para melhorar a qualidade dos alunos e, mais atualmente, a gente tem um projeto em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, que vai até o final do ano agora, porque ano que vem a gente tem novas pessoas assumindo os cargos, né? Então a gente precisa retomar essa negociação e essa conversa. Inclusive, quem ganhou aqui na cidade, a gente já tem conversa adiantada, isso é muito legal. Mas a gente está no momento com uma parceria formando, gerando capacitação para gestores e professores das escolas municipais. Então, isso é ótimo, eu apoio muito essa relação. Nós estamos formando professores, a gente precisa estar, né, em contato direto, principalmente com a área de educação, de cultura, como você disse, né? O Antônio Nóvoa, que é um grande pensador de educação, ele diz que assim, a grande revolução na formação de professores é levar o licenciando para a escola, trazer a escola para a universidade, o professor da escola para a universidade. Então, assim, a gente acaba... É claro que esse sistema, como ele propõe, não existe no Brasil, mas a gente vai comendo pelas beiras, né? A gente vai fazendo da maneira que a gente pode. A gente vai adaptando a realidade, e eu estou tocando nesses assuntos para vocês que estão acompanhando esse vídeo perceberem que não é algo isolado em Santo Antônio de Pádua. Isso é algo que tem uma mentalidade de várias pessoas da universidade, inclusive algumas pessoas em Niterói, e aos poucos a gente vai trabalhando como gravetos, né? Se unindo e aumentando a força desse processo todo de descentralização, de aproximação da comunidade, de traduzir o nosso academiquez, o nosso conhecimento científico para todo mundo. Em vários vídeos a gente fala aqui a respeito disso, e uma das funções que a gente tem é de traduzir essa linguagem e essa normatização que o meio da faculdade, do mestrado, do doutorado traz, porque, óbvio, entre nossos pares a gente tem toda uma norma, todo um procedimento para seguir, mas a população externa não precisa seguir essa norma e cabe a nós que conseguimos aproximar a linguagem, tentar chegar mais perto e as pessoas conhecerem. Eu queria, Luciana, que você comentasse um pouco sobre o histórico das bolsas na universidade, já que para a gente é um orgulho muito grande, com apenas 5 anos de TEC, a gente tem mais de 30 bolsas distribuídas, e graças a, óbvio, um processo todo da universidade que possibilita que a gente concorra a diversos editais e ajude a comunidade local. Tá, eu vou mostrar para vocês, eu fiz aqui um breve histórico sobre as bolsas de iniciação à docência, porque a minha praia, né? Mas a universidade tem muitas outras. Dentro da própria pró-reitoria de graduação, tem programa de monitoria, por exemplo, que é imenso, mais tradicional da universidade, com mais de 1.000 bolsas anuais, né? Tem outros, tem o PET,
Então, assim, dentro da Prograde tem vários, e fora bolsa de extensão, bolsa de iniciação científica, né, os diversos auxílios que a universidade tem, dentro da Pró-Reitoria da PROAS também tem vários programas, mas eu trouxe aqui especificamente sobre iniciação à docência, tá? Isso. Então, tá aí. Eu fiz uma linha do tempo, de um tempo indeterminado até falar um pouquinho do ano que vem, né? Então, vamos lá. As bolsas de iniciação à docência da UF. Bom, a UF tem, hoje, em funcionamento, 3 grandes programas de bolsas voltadas para as licenciaturas, para os cursos de formação de professoras e professores, né? Uma delas, um desses programas é com recurso próprio da UF, se chama Programa Licenciatura. Então, a gente começa falando dele porque ele é o mais antigo. Além dele, tem o PIBID e a residência pedagógica, que eu já vou falar um pouquinho sobre eles. Na verdade, o Programa Licenciaturas, eu não sei quando ele começou, gente. Eu juro que quando eu entrei para a UF, em 2006, o programa já existia. Em 2015, quando eu me tornei chefe da divisão de prática docente, que é aqui que organiza, que normatiza e que organiza esse programa, eu cheguei a procurar, mas eu não consegui encontrar registro da data do início. Mas, assim, ele começou como um subsídio para os gastos que os estudantes de licenciatura tinham ao ir ao estágio, né? Porque o estágio é obrigatório nas licenciaturas e o estudante tem que ir para uma escola de educação básica. Isso requeria, no mínimo, um valor de passagem a ser gasto, né? Então, na época, as disciplinas de estágio na UF se chamavam prática de ensino, hoje em dia se chamam pesquisa e prática educativa, né? E aí, então, havia esse pagamento dessa bolsa, que eu não sei exatamente como funcionava. Como eu disse para vocês, eu não encontrei nenhuma documentação, nem em papel, nem digital, né? Até 2014, o programa Licenciaturas oferecia de 150 a 300 cotas de bolsas anuais, especificamente para os docentes da prática de ensino em Niterói. Um ou outro fora de Niterói que recebia essas cotas para bolsistas, né? Não tinha um edital de seleção e não tinha uma normativa regulando. E ia variando muito. Isso daí eu tenho alguns dados. Assim, tinha ano que eram 150, tinha anos que eram 200 bolsas, outros chegaram a 300 bolsas. Então, isso ia se movendo, tá? Eu lembro que quando eu entrei para a UF, 2006 não, que eu entrei já no meio do ano. Assim, 2007, eu tinha 10 bolsas de licenciatura. Então, eu conseguia fazer vários projetos. Eu desenvolvi até um que existe até hoje, né, que é eu sou originária da área de letras, né? Eu pesquiso educação linguística. Então, eu dou aula no curso, pesquisa e prática de ensino para o curso de letras em Niterói. Então, eu comecei um projeto com 2 colegas que eram oficinas de espanhol, inglês e francês para os estudantes do Colégio Universitário da UF, do Fundamental 1. Porque no Fundamental 1, nos anos iniciais, não tem língua estrangeira, né? Então, a gente começou esse projeto em cima de jogos e brincadeiras, e ele existe até hoje. É, assim, bem interessante, que a gente fez tudo com bolsa de licenciatura. Tá? Com outro projeto também que eu tinha, que era de leitura em inglês e espanhol, e a gente fazia em escolas da rede estadual aqui, voltados para o ensino médio, fundamentalmente, tá? Então, ele era muito importante, com o recurso da própria UF, mas ele tinha um funcionamento um pouco nebuloso, tanto é que eu não encontrei registro, né? Não tinha edital, a gente ia lá e pedia. Olha, eu preciso de 5 bolsas, eu preciso de 10 bolsas. E aí, o que acontecia? Naturalmente, essa informalidade fazia com que os campi fora de sede da UF, né, como Pádua, Campos, Angra, Volta Redonda, né, ficassem sem acesso a essas bolsas. Tirando Pádua, que foi a primeira licenciatura
deve ter sido a primeira licenciatura fora de sede, não sei se foi Pádua Matemática ou se foi Angra Pedagogia, mas enfim, essas duas são as mais antigas, acabavam ficando desatendidas, né? Isso não era muito legal, né? Depois, gente, em 2009 é que foi lançado um edital da CAPES. A CAPES criou uma diretoria específica. A CAPES é um órgão de fomento federal, né, que sempre atuou no financiamento e no fomento da pesquisa em pós-graduação, né, mestrado e doutorado. A CAPES criou uma diretoria especificamente para a formação de professores para a educação básica e lançou um edital em 2009 do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. O PIBID ainda existe. O último edital da UF começou mês passado, em outubro, né? Então, está lá, sobrevivendo de 2009 até 2020, ainda existe, né? Esse edital que está agora vai continuar ano que vem, espero. A UF, na época, concorreu, foi um processo assim bem... eu não participei ativamente, eu era professora da UF, mas eu não participei ativamente, porque ele foi organizado num colegiado que a UF tem até hoje, se chama Colegiado Geral das Licenciaturas, né, que tem um representante de cada curso de licenciatura da UF. Então, assim, foi organizado lá, a UF conseguiu enviar o projeto, foi contratado com 130 bolsas. Nessa época, não houve um processo de seleção para coordenadores, que são os professores da UF, mas houve um processo de seleção de supervisores, que são os professores das escolas públicas, parceiras, e para os estudantes de licenciatura. E esse programa, gente, ele tem esse diferencial. O professor da escola, que vai receber o seu licenciando para participar da formação dele, recebe uma bolsa. Então, isso eu acho que é um ponto-chave no PIBID. Porque, assim, eu sou professora de estágio, né? Eu mando meus licenciados para a escola. O professor da escola que recebe o meu licenciando tem um trabalho danado, gente. Sabe? Recebe, acolhe, orienta, trabalha com ele, produz com ele, né? Porque, por exemplo, se solicita que o estagiário faça uma atividade. Então, vai lá e elabora junto. Então, tem um trabalho danado. E qual é o reconhecimento que ele tem? Nada. Porque assim, ele não ganha mais por isso, ele não recebe, a rede estadual, municipal, não dá nenhum reconhecimento, né? A universidade dá uma declaração, né? Isso foi uma coisa que eu fiz questão de ressuscitar quando eu fui chefe da divisão. No mínimo, o professor ganha um papel dizendo que ele supervisionou. E o PIBID, o professor recebe, mas o professor ganha para isso, né? Ele ganha uma bolsa, ele vem à universidade, ele estuda com o coordenador. Então, eu acho que isso é muito importante, sabe, Daniel? Eu acho isso, assim, fundamental para o sucesso que o PIBID tem até hoje. Assim, eu sou coordenadora do PIBID desde que surgiu para mim a área, que foi o espanhol, 2012. E, assim, para mim, o PIBID, a peça-chave do PIBID sempre foi o bom supervisor, o bom professor da escola, né? Assim, não me importa qual é a escola, nunca me importou qual é a escola. Eu nunca escolhi, eu quero um professor de uma escola que está aqui perto da UF. Não. Eu recebi as inscrições e eu percebi aquele professor que tinha uma formação, uma boa formação e que tinha esse desejo, essa intenção de realmente trabalhar comigo na co-formação dos futuros professores. Eu acho assim que é a grande questão ali, né? Por isso que ele funciona muito bem. Na verdade, assim, eu não tenho dados sobre os efeitos do PIBID na formação de professores. Dados, assim, uma pesquisa. Eu nunca fiz uma pesquisa sobre isso, né? Mas eu, com a minha experiência de professora de pesquisa e prática de ensino, assim, eu lembro perfeitamente o primeiro ano que eu recebi
nessa disciplina, na PPE, a gente chama essa disciplina de PPE, né? Quando eu recebi pela primeira vez na PPE uma turma que era quase toda de bolsistas do PIBID. E, assim, foi uma diferença gritante. Uma diferença... A turma era muito melhor do que as anteriores que eu tinha tido, sabe? E você percebia que aqueles meninos e meninas tinham leitura, tinham um entendimento do que era ser professor, porque eles estavam lá na escola, já antes da disciplina de estágio, eles já estavam fazendo esse estágio com bolsa, que é o PIBID, né? Com um professor super interessado lá do lado deles. Bom, esse primeiro PIBID da UF atendeu física, química, matemática, letras, português apenas, ciências biológicas e pedagogia em Niterói. E fora de Niterói só atendeu matemática de Pádua, tá? Então, isso é bem significativo também. Né? Já existia, por exemplo, pedagogia em Angra nessa época. Eu não sei se Pádua, nessa época, tinha outras licenciaturas, mas pedagogia Angra eu tenho certeza que tinha, e o curso não foi atendido. Né? E também tinha um outro ponto, que as escolas campus, escolas onde o PIBID seria desenvolvido, já estavam determinadas no edital. Quer dizer, esse aspecto que eu mencionei, que para mim o mais importante é o professor e não exatamente a escola, isso aqui nesse edital de 2009 eu não seria contemplada. Na verdade, eu nem participei, porque os coordenadores já vieram escolhidos pelo colegiado das licenciaturas nessa época. Deu muita polêmica, por sinal, isso. Mas tudo bem. O programa foi importante, isso é o que vale. Tá? Aí depois, gente, o PIBID continuou. O PIBID foi assim, uma bala, crescendo. Né? Em 2011 em 2010 foi lançado um outro edital, a UF ganhou mais 106 bolsas, além daquelas que já tinha recebido no primeiro edital, e ficou com 236 no total. Então, eram 2 editais funcionando ao mesmo tempo. Né? Os 2 eram casados, porém, eram até coordenadores institucionais diferentes. E aí houve uma ampliação do número de cursos. Entrou, por exemplo, pedagogia Pádua, que não estava antes. Outros cursos de Niterói também foram atendidos, como educação física, filosofia, ciências sociais, tá? Mas ainda tinha pouco curso de fora de Niterói. Né? 2012, vem novamente o PIBID 1 e 2, né? Aquele de 2009 e o de 2011, continuaram funcionando, foram ampliados, a UF ganhou agora 510 cotas. Aí o PIBID já superou a Bolsa Licenciatura, que a Bolsa Licenciatura, o máximo que ela chegou foi a 300 cotas de bolsa. Então aqui o PIBID já era fundamental para garantir a permanência do estudante de licenciatura. Né? Porque assim, o estudante de licenciatura ele precisa do recurso da bolsa para pagar a passagem, para pagar o bandejão, né? Para pagar uma cópia que ele tenha que tirar na faculdade. Ele precisa do dinheiro para estudar. Né? Então, aqui o PIBID já era fundamental para isso. E aí também foi aí que o meu PIBID entrou, que foi o PIBID de espanhol. Né? Entrou, o português sempre existiu, entrou o espanhol, entrou o inglês. E aí sim ele começou a sair de Niterói. Né? Olha, Química, Volta Redonda, Pedagogia e Matemática de Pádua, que já estava, Pedagogia Angra entrou também. Então, aos poucos, ele foi ampliando, porque a UF, a imensidão das licenciaturas da UF, gente, a UF tem 34 licenciaturas em 5 municípios diferentes. É muito grande. É a universidade com o maior número de licenciaturas do estado do Rio de Janeiro. É muito curso. Né? E, assim, atender todos eles é uma tarefa bastante complexa, sabe, gente? Bom, e aí continua o PIBID ainda crescendo. 2013 foi lançado, aquele edital acabou, a CAPES começou um novo edital, com início em 2014, e a UF foi contemplada com 908 cotas. Isso é muita bolsa, gente. Se você for pensar que ainda tinha as 200 da Bolsa Licenciatura, nessa época, 2013, eram 200,
Então, assim, eram 1.100 cotas de bolsas para as licenciaturas. Era muita coisa, é equivalente ao que tem de monitoria. Só que monitoria é uma bolsa que é para todas as graduações da universidade, né? Que são mais de 100. Então, é uma bolsa, a monitoria é grande, mas ela é fragmentada. E o PIBID e a bolsa de licenciatura era um número igual ao da monitoria, só que todo com foco nas licenciaturas. E nem todas as licenciaturas entravam, tá? E nem entram, porque, por exemplo, a UF tem licenciatura em psicologia, que nunca foi contemplado pelo PIBID, licenciatura em enfermagem, que também nunca foi contemplado, são licenciaturas pensando na formação de profissionais de saúde em técnicos, né, em ensino médio, curso técnico de enfermagem, por exemplo, né? Então, aí, vocês veem que nesse edital que começa em 2014, já está ainda mais espalhado, além de Química, Volta Redonda, que já estava. Ciências Naturais, Computação, olha aí, Computação, de Pádua, Física de Pádua, que também não estava antes, né? Pedagogia de Angra já tinha entrado, e Campus entrou também, os 3 cursos de campus, 3 licenciaturas de campus, que são Ciências Sociais, Geografia e História, entraram nesse PIBID. Tá? Então já estava... Oi, fala. Só fazer um comentário para o pessoal que, porventura, não consiga entender a diferença. A monitoria é quando um aluno da faculdade recebe uma bolsa para ajudar numa disciplina que ele já passou por ela, seja naquela universidade ou em outra, e ele vira um ajudante dos colegas. Tá? Então, isso é monitoria, e normalmente isso é feito para disciplinas que têm alto índice de reprovação. Então, você tem o papel do monitor ajudando a conduzir tanto a parte de andamento das atividades semana a semana, quanto de avaliações. Então, esse monitor ele é um braço direito do professor que conduz a disciplina, e ele vai tendo esse papel importante para caramba, com horários fixos, com espaço organizado, normalmente dentro do laboratório ou dentro de uma sala de estudos. O PIBID ele vai acontecer nas escolas do município, nas escolas do estado. E, nesse caso, o aluno precisa se deslocar para a escola e lá tem um professor que vai acompanhá-lo, além de um professor da universidade que coordena o processo todo. Tá? Então, só para vocês conseguirem diferenciar qual é o papel do aluno de faculdade, que é monitor, e o papel do aluno de faculdade, que é o PIBID. Algo muito similar vai acontecer com algumas outras bolsas, que a Luciana vai comentar daqui para frente, e a gente pode citar elas depois também. A diferença é que o monitor está formando... É um programa de formação de professores também, mas é de uma formação de um professor do ensino superior, no futuro, né? E o PIBID e a Bolsa de Licenciatura, não, são projetos na escola, formando o professor da escola, né? Que é realmente o papel do curso de licenciatura, né? Então, assim, como aqueles que eu mencionei, assim. Então, assim, os meus PIBIDianos iam para a escola, eu era espanhol na época, né? Eles iam para a escola e eles desenvolviam projetos na escola junto com os professores. Então, assim, um que eu desenvolvi aqui em Niterói, depois passou a ter espanhol no Fundamental 1 também. Hoje em dia tem espanhol no Fundamental 1. Então, eu tinha bolsistas lá, numa escola de Fundamental 1, e assim, tinha projetos lindos, por exemplo, com a arte originária de países hispânicos, e as crianças não eram nem alfabetizadas ainda, né? Então, um trabalho de conhecimento da arte, e a gente fez num desses momentos, a gente fez um trabalho em que eles foram conhecer autorretratos de países hispânicos, né? Como, por exemplo, os autorretratos da Frida, do Picasso, do Miró e de outros artistas hispano-americanos também. E aí depois as crianças tinham que produzir o seu próprio autorretrato a partir daquilo que eles tinham visto, né? E foi feito um trabalho a partir de como eles se viam, né? Então, assim, um projeto
de educação, de fato, né? De reconhecimento, que trabalha com elementos de identidade. E assim, uma professora ótima, que tinha sido minha aluna, inclusive, de licenciatura, que foi a supervisora. E é claro que ela sozinha poderia fazer esse projeto, mas a presença dos bolsistas na escola é um estímulo muito grande. Os estudantes se sentem muito... Todo mundo fala isso, os estudantes, quando vêm aqueles bolsistas da universidade lá, eles se sentem assim, orgulhosos de ter, saber que a UF está na escola dele. Olha, são os bolsistas, são os alunos da UF. Né? E também acaba movimentando a escola. Né? Teve um outro projeto maravilhoso que eu desenvolvi numa escola aqui no Morro do Castro, né? Numa comunidade aqui bastante violenta, por sinal, aqui em Niterói, e que eles trabalharam com algumas enunciados que eram Gente, me deu um branco aqui. Como é que você fala? Grafite. Enunciados que costumam estar presentes, não em pichação, mas em grafite. Né? E depois a diretora autorizou que as próprias crianças grafitassem o muro da escola todo. Né? Os estudantes da escola com os meus bolsistas e com a professora da escola. Né? Então grafitaram o muro da escola todo com frases típicas de grafite, desenhos e frases de grafite em espanhol. Né? Então vocês veem a movimentação da escola a partir do PIBID e a movimentação do licenciando, porque o objetivo do PIBID é o licenciando. Né? Então, o nível de conhecimento, de envolvimento que ele ganha com a escola, com esses projetos. E assim, muita coisa muito interessante. É muito bom assistir na agenda acadêmica a apresentação dos bolsistas do PIBID, porque você fica assim, de queixo caído de ver os trabalhos que são feitos. Sabe? No curso de licenciatura também, que é a mostra de iniciação à docência, eu ficava assim, quando eu organizava, e agora que eu atuo mais assim, avaliando, né, quando me convido, é impressionante você assistir como os projetos são desenvolvidos e são maravilhosos. Né? Então, assim, que trazem ganhos para o professor, para o futuro professor que está em formação, para a escola, para os estudantes da escola. É muito legal, realmente, esses programas de iniciação à docência. E tem uma questão, Luciana, que eu acho fundamental. Inclusive, esses dias a gente tem discutido com os professores aqui da rede, que é a utilidade e o valor desse tipo de programa para gerar coisas intangíveis ou difíceis para caramba de serem alcançadas. Por exemplo, como que o futuro professor vai ter uma experiência do dia a dia em sala de aula se não for através de um período de estágio ou de uma bolsa dessas? Como que ele vai ter uma consciência social? Como que ele vai ter uma consciência administrativa do dia a dia para saber lidar com pessoas com perfis muito diferentes, com alunos com perfis muito diferentes? Então, assim, gerar essa proatividade, gerar esse sentimento que só o professor tem, né? Da paixão pela docência, da paixão por ensinar, por ajudar alguém, e depois você conseguir identificar, olha, peraí, esse aluno aqui conseguiu um emprego em função da parceria e do trabalho ali com os colegas e do trabalho que ele desenvolveu. Então, assim, a educação como futuro, né? Como possibilidade gigantesca de futuro para esses jovens. Não, e assim, eu tenho hoje orientanda de doutorado que desenvolve no doutorado uma ramificação do que ela começou quando ela foi minha bolsista do programa de licenciatura. Genial. Então, sabe, ela era bolsista do programa de licenciatura naquele projeto que eu até comentei, de Jogos e Brincadeiras para o Fundamental 1. E aí ela fez todo naquele semestre de bolsa, ela fez um projeto lindo em torno da discussão de gênero e sexualidade com criança. E um projeto assim, delicado,
adequado, sabe, muito bem feito mesmo. E aí ela começou a estudar em função disso gênero e sexualidade, acabou desenvolvendo no mestrado e agora está terminando o doutorado, é professora do Pedro II atualmente, concursada, né? Então tem um outro também, que foi meu PIBID de ano e que agora é o meu mestrando, né? E que está desenvolvendo no mestrado o que ele começou no PIBID. Primeiro ele foi PIBID, aí depois ele foi bolsa de licenciatura de um colega do Colégio Universitário da UF, Valdinei Lobo, e aí ele levou para o mestrado o projeto que ele estava começando ali. Então, assim, a pessoa realmente fica muito mais preparada para a docência e fica mais atento para questões que relacionam para a pesquisa acadêmica sobre docência, né? Porque assim, não é à toa que o nome da nossa disciplina é pesquisa e prática. É pesquisa e prática porque a gente acha que o papel do professor é ser um eterno pesquisador do seu próprio campo de atuação, né? Então a gente vai lá na sala de aula, né? Mas você está observando, está analisando para poder se reformular, né? E esses programas ensinam muito isso para os licenciandos, né? Até o que dá errado é altamente educativo, é altamente formador, né? Sim. Desenvolvi um projeto, estava toda empolgada com o meu projeto, surpresa, queria fazer uma revista com as crianças, deu tudo errado. As crianças odiaram. Então, isso também forma, né? Sim, sim. A parte da pesquisa é exatamente a normatização para que outras pessoas não cometam os mesmos erros e para que outras pessoas possam pegar esse caminho já documentado, já traçado e continuar nele, e aumentar e progredir. Então, é um processo difícil, é um processo que nem todo mundo tem essa facilidade para lidar, igual certamente você tem, a gente consegue lidar aqui, alguns colegas aqui também conseguem, que é a tradução da burocracia e da norma e da rigidez e do rigor acadêmico para que isso chegue na ponta, na sala de aula e, de fato, na comunidade. No entanto, para vocês que não conhecem o ambiente acadêmico, ele é apenas uma diferença séria em relação a normas. A gente tem muitas regras e muito padrão e muita estrutura para colocar as coisas que são feitas. Agora, sabendo lidar com esse ambiente, certamente a gente consegue aproximar cada vez mais a universidade pública da comunidade e ajudar a comunidade naquilo que ela precisa, sem que, por exemplo, esse projeto da Tairine, que a gente comentou, que foi uma bolsista aqui de Pádua, que terminou o curso e saiu empregada na escola que ela tinha aplicado o projeto, o projeto dela inicialmente, que foi o trabalho de conclusão dela, o trabalho final no curso de licenciatura em computação, foi onde as crianças tinham que jogar, apenas brincar, nada de instrução podia ser dada, nada de conteúdo podia ser passado, nada de outros assuntos podia ser passado. No entanto, existiam várias reuniões entre eu e Tairine para que a gente tivesse um olhar cada vez mais crítico e identificasse potencialidades dos jogos. E na nossa primeira edição, que foi com uma comunidade, com um projeto social, a gente identificou um aluno e, conversando com o responsável, pouco tempo depois, esse aluno de coisa de 7 anos começou a usar óculos, porque a gente identificou pela postura dele e pela dinâmica que aconteceu jogando o joguinho no computador, que alguma coisa estava acontecendo, e chamou o responsável e pediu ao responsável para levar ele para uma consulta para verificar com o especialista. Isso foi identificado. E depois, na segunda edição, já eram 5 casos conhecidos nesse segundo colégio, mas com o projeto, a Tairine, claro, com um feeling pessoal muito grande e uma facilidade para lidar com crianças muito grande, e esse olhar crítico, ela conseguiu identificar os 5 casos. Inclusive, depois a gente teve reuniões com o pessoal da parte de coordenação de saúde, de apoio de saúde do colégio,
E eles ficaram muito felizes porque a gente conseguiu identificar os casos. E no final das contas, o que a gente estava tentando, que eu continuo ainda tentando fazer isso, a pandemia acabou impactando esse projeto, que eu agora faria um pós-doc tentando normatizar um pouco melhor o que a gente fez, é usar a dinâmica de jogos para, por exemplo, você que é pai, você que é mãe e está acompanhando esse vídeo, você que é responsável por criança ou jovem, não fique atento apenas ao tempo que essa criança ou jovem fica no computador ou fica no celular, mas a postura dele, a dinâmica corporal dele, a dinâmica de alimentação, de cuidado com o sono. Porque esse primeiro relato que eu fiz de um aluno que a gente pediu para que fosse encaminhado para avaliar o uso de óculos, é porque esse aluno se aproximava muito do monitor. E a gente descobriu, depois de acompanhar durante 5 minutos, que ele não estava diferenciando dois objetos similares, que eram mais fáceis de serem assimilados, diferenciados. E, em determinado momento da dinâmica, os colegas começaram a brincar com ele porque ele não conseguia evoluir no jogo. Isso, numa turma de colegas, parece uma brincadeira. Para a gente, olhando muito seriamente para a dinâmica, a gente percebeu que a brincadeira não era porque ele foi mais lento ao jogar, mas porque ele não conseguia ver a diferença. E a gente está falando de uma criança de 7, 8 anos. Já deveria ter sido identificada em alguns outros cenários, certamente teria. Então, assim, para você que é responsável por uma criança, dá uma olhada. Claro, supervisiona o uso da tecnologia, supervisiona as atividades que ela está fazendo em função de faixa etária, mas também dá uma olhada. Às vezes, levar para um profissional de saúde faz com que você identifique um caso desse, que é de uma utilidade pública, que vai diferenciar o percurso dessa criança. Eu tenho uma história, Luciana, que eu já compartilhei algumas vezes com os alunos, que, em função desse olhar para a postura dos alunos em sala de aula, quando estava no Paraná, 2013, 2014, eu percebi um aluno no laboratório de informática se aproximando muito do monitor. Dei minha aula normal, chegou no final da aula, eu procurei ele e fui conversar com ele para tentar entender o que estava acontecendo. Descobri que esse aluno tinha baixa visão e tinha uma alergia de pele. Na época, a maior parte das salas usava quadro verde giz, e eu descobri que esse aluno reprovou várias vezes numa disciplina difícil pra caramba, que é cálculo, porque ele não via o quadro. Procurei o departamento de matemática, conversei com o coordenador, conversei com o professor responsável, o professor autorizou esse aluno a levar um tablet que esse aluno já tinha para a sala de aula. O professor terminava de passar no quadro, esse aluno tirava foto com o tablet. Claro que a gente está falando de universitário, tá? Então esse tipo de procedimento funcionou muito bem. Ele começou a tirar foto do quadro com o tablet, e esse aluno foi aprovado na primeira edição com 8,5. Ou seja, não era uma dificuldade de acompanhar o conteúdo, era uma dificuldade de ver. Uhum. Foi resolvido. E aos poucos a gente descobriu um monte de outros casos, de daltonismo, de vários outros casos muito curiosos e muito importantes para a comunidade acadêmica lidar. E eu estou falando da segunda ou terceira maior cidade do estado do Paraná, que tinha um departamento de profissionais de saúde, inclusive com dentista. E eram 8 casos de daltonismo não conhecidos, esse caso que eu acabei de relatar não conhecido. Por quê? Por um defeito da instituição? Não, porque na hora do vestibular, o aluno precisa responder: necessito de auxílio ou não? Um aluno que tem baixa visão precisa de auxílio? Não. Ele disse não e ninguém identificou. E aos poucos, ainda bem que lá ele ainda estava no primeiro período da computação, mas já com 2 reprovações, eu identifiquei. Mas então, assim, é a carência de procedimentos de identificação desses casos e de conscientização da população para que a população procure. Certamente,
um professor consciente da situação, ele consegue adaptar a sua aula. E vai incluir muita gente, muita gente. Sim, isso é o tipo da coisa também, que quando você tem, por exemplo, um grupo de pibidianos numa escola acompanhando um professor, é mais fácil até para isso, e para esse tipo de situação ser identificada, porque às vezes as turmas são cheias, né? Sim. Então você imagina um sexto ano com 40 crianças, 35, né? Porque por mais que digam que o 35 é o máximo, a gente sabe que existe escola com mais de 35 por sala. E o professor, no sexto ano, que não fica o tempo todo, né? Que é o professor que fica 2 tempos, 3 tempos, né? 50 minutos, 1h40. Não tem aquela convivência mais próxima com os estudantes, como é o caso no Fundamental 1, né? Até o 5º ano é um professor principal. Então, aí ele fica o tempo todo ali, ele consegue conhecer melhor as crianças. Agora, a partir do 6º ano, vira um caos, né? E aí fica um monte de professor. E aí o pibidiano ali, ele ajuda também nesse tipo de situação. Pibidiano, bolsista de licenciatura. A gente tem também vários casos, assim, que a gente identificou. Deixa eu continuar aqui. Eu acabei cortando no histórico, vamos continuar, então. Não, vamos lá. Deixa eu ver se já voltou aqui, já. 2015 foi quando eu entrei no chefia da divisão de prática docente. Lamentavelmente, eu já entrei com um corte na bolsa de licenciatura. Aquela que eram 200, 300 bolsas, caiu para 50, eu não tinha o que fazer, porque foi também quando começou a diminuir os recursos das universidades federais. Então, tinha uma explicação, não era uma coisa à toa. E a gente também se segurava nas 900 e tantas bolsas do PIBID. Uma coisa meio que compensava a outra. Depois, em seguida, em 2016, foi quando eu também comecei a fazer os editais, com as regras, as normas, tentando contemplar todos os campi da UF. Você já teve bolsa em 2016, Daniel? Você lembra? Tive sim. Aí. Eu lembro que teve Pádua, teve Campos, e aí depois, aos poucos, como todo ano tem um edital novo, foram sendo contempladas todos os campi. É claro que isso daí, como existe um edital e uma concorrência, os projetos são enviados para avaliadores que não sabem o nome nem a origem dos projetos, né? Muitas vezes a gente até gostaria de contemplar mais em algum lugar, mas não é possível, né? Tem lá as regras do jogo. Tá? Mas foi muito importante que isso passasse a existir, né? Esse edital conhecido, divulgado. Né? Fazer um comentário, Luciana, desculpa te cortar de novo, porque assim, muito se fala mal dos processos avaliativos, mas o processo avaliativo ele é fundamental para aumentar a qualidade dos concorrentes e quando se tem limitação de recurso. Na limitação de recurso, você vai certamente priorizar aqueles, claro, seguindo normas de não conhecer as pessoas envolvidas, não conhecer onde esse projeto vai ser desenvolvido, para não priorizar pessoalmente algum dos projetos, mas vai precisar fazer alguma ordem, estabelecer alguma sequência de prioridades para poder distribuir o recurso. Não tem muito jeito, né? Se a gente tem mais interessados do que bolsas, a gente tem que ter um processo seletivo. Eu acho que, enfim, com toda a crítica que a gente tem que criar algum que seja mais próximo daquilo que a gente acredita, pelo menos, como sendo alguma coisa correta, digna e adequada, né? Em 2018 é que acabou o antigo PIBID, tá? As bolsas foram até fevereiro de 2018 e aí encerrou. Foi quando aconteceu aquilo que eu comentei, de ter um número de inscritos menor nas licenciaturas, porque os estudantes ficaram sem bolsa, sem dinheiro para pagar a passagem para vir estudar, né? Foi bastante significativo isso. Só que houve um lançamento de um novo edital, de um PIBID muito diferente, que seria um novo PIBID, e a criação da residência pedagógica. Na verdade, para mim,
eu digo o seguinte, o que ficou com o nome de PIBID atende o início da licenciatura, a primeira metade do curso, né, do primeiro até o quarto período, e isso que se chama residência pedagógica é igualzinho ao PIBID, porém atende os estudantes da segunda metade do curso. Bom, tem uma série de problemas. Para começo de conversa, que os meus bolsistas do PIBID, eu sempre colocava um mais experiente, mais do final do curso, fazendo projeto com o iniciante que estava no início do curso. Isso era muito bom para eles, né? Porque o mais experiente aprendia também a ensinar para o colega, né? Também era uma forma dele ensinar. E o outro aprendia com o mais experiente. Então, isso no antigo PIBID era fundamental, essa relação entre o mais experiente e o menos experiente. Sabe? Eu fazia todas as duplas, eram assim. Na hora de mandar para a escola, que eles tinham, eram várias escolas, né? Eles tinham que escolher para qual escola eles iam, a gente sempre tentava equilibrar, não colocar todos os novatos na mesma escola e todos os experientes em outra, né? Exatamente porque essa interação entre eles era muito importante para o bom desenvolvimento dos projetos. Isso aqui acabou. Eu não tenho mais como fazer isso agora. Porque agora o aluno iniciante na universidade vai ser PIBID, o aluno que já está próximo de se formar vai ser da residência pedagógica. Fora que esse nome residência pedagógica ele é completamente equivocado, né? Porque o que é uma residência médica? Residência médica é alguma coisa que a pessoa faz depois que já é médico. A pessoa já colou grau na graduação em medicina e aí vai fazer residência em uma determinada área para se especializar. Vai para o hospital, ganha uma bolsa para se especializar, é uma especialização. E aí criaram uma coisa chamada residência pedagógica para a pessoa que ainda não é formada. Então, assim, eu não simpatizei com essa divisão, não simpatizei com essa divisão desse PIBID em 2 programas. Teve muitas universidades optaram por não aderir à residência pedagógica, por outras questões também, porque na residência pedagógica dizia que tem que formar para a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Então, grande parte do mundo acadêmico é contra essa Base Nacional Comum Curricular. Eu, pessoalmente, também sou contra. No entanto, a decisão da Pró-Reitoria da UF foi aderir, e eu acho que tinha que aderir sim, porque o nosso estudante precisa dessa bolsa para cursar a universidade. Sabe? Não dá para a gente tapar o sol com a peneira e fingir que não precisa, porque precisa. E aí, a UF, nesse primeiro edital, que foi de 2018, até ganhou um número significativo de bolsas. O PIBID caiu muito, foram 336 cotas, pensando que antes eram 908. E a residência pedagógica ficou com 480. Aliás, é importante ressaltar que o coordenador institucional da residência pedagógica é de Santo Antônio de Pádua, né, que é o Jean Carlos Miranda. Eu que convidei os 2 coordenadores, que na época eu ainda era chefe da divisão de prática discente. Então, para o PIBID, eu convidei uma colega daqui de Niterói, e para a residência pedagógica, eu convidei um colega de Pádua. Né? Eu acho importante. Né? Eu acho que tinha que ser. Fala. Isso é muito legal. O Jean é um colaborador do nosso grupo. A gente tem, inclusive, artigo publicado em parceria. A gente compartilha o mestrado em ensino. Já fomos banca juntos. É um colega com muito boa escolha por parte de vocês. Ele é exímio pesquisador. Não, ele é ótimo. Eu conhecia do Colegiado Geral das Licenciaturas. Ele era coordenador de Ciências Naturais em Pádua e participava do colegiado, sempre de forma muito sensata, muito correta, né? E aí, na hora que a gente foi para escolher, a primeira coisa que eu falei, tem que ser de fora de sede. Esse era meu critério. Tem que ser alguém de fora de Niterói, não pode ser os 2 de Niterói. E aí, a gente conversando, eu pensei nele, porque ele me pareceu bastante razoável. Hoje em dia, ele se tornou meu amigo, é seríssimo, preocupadíssimo com o andamento
do programa. A Dayala Vargas, que coordena o PIBIT também. E a gente tem que falar, né, do antigo PIBIT, que era coordenado pela Maura Ventura, minha colega de departamento, que fez assim, um trabalho primoroso no PIBIT que terminou em 2018. Né? E aí, olha só, vocês podem ver pela lista de cursos atendidos, muitos cursos atendidos. Pela primeira vez, a UF tem 2 cursos de ensino à distância de licenciatura, né? Letras, português e matemática. Pela primeira vez, eles puderam ser contemplados. Letras não teve interesse, mas matemática, EAD, foi contemplado. Tá? E aqui, vocês podem ver aqui, Volta Redonda, Pádua, com ciências naturais, física, computação, matemática, educação do campo, pedagogia, né? Então, assim, todos os cursos foram atendidos. Só que, por exemplo, nesse edital já tinha uma coisa assim, só podia ser contemplado curso que tivesse na BNCC. Então, por exemplo, francês, letras francês foi obrigado a sair, porque não está na BNCC. Cinema, a UF tem uma licenciatura em cinema, a primeira que foi criada no Brasil. Agora parece que tem outra. Também teve que sair, porque cinema não está na educação básica, só está o curso de arte. E arte na LDB diz que arte é música, artes visuais, dança e teatro, não diz cinema. Então a gente não teve como colocar, tá? Foi até bastante chato, porque é um curso muito tradicional. O cinema na UF é muito importante, né? E não pôde ser contemplado. A gente teve que ir até Brasília e não resolveu. Então, aqui a gente já teve essas exclusões que foram bem chatas, sabe? Depois, peraí, deixa eu voltar lá. Esse programa. Bolsa Licenciatura em 2019, a gente conseguiu ampliar para 100 cotas. Quando eu saí, entrou minha substituta na divisão, que foi a professora Jéssica. Então, foi ótimo. A gente espera que isso continue para o ano que vem. Em 2020, novamente, acabou aquele edital e a gente recebeu um novo edital da CAPES. Qual é o problema? O edital que começou a funcionar mês passado, outubro de 2020. Qual foi o problema? O problema foi que esses editais, PIB de residência pedagógica, criaram uma coisa péssima, que foi curso prioritário e curso geral. E aí a universidade é obrigada a ter uma porcentagem muito maior desses cursos que foram considerados prioritários nesses editais, sabe? Foi muito difícil formar esse grupo, escolher os cursos que seriam contemplados, porque assim, você podia contemplar. Os cursos prioritários eram português, alfabetização, não é qualquer projeto de pedagogia, era só pedagogia, alfabetização. Né? Então, esses 2 da área de humanidades, né? E os outros todos de áreas duras. Matemática, física, química. E a UF tem tem cursos de ciências humanas, de humanidades, muito fortes, como, por exemplo, História na UF. História na UF de Niterói, assim, eu fiz História, não na UF, eu fiz História, minha primeira graduação foi História. E, assim, História na UF é uma coisa assim, icônica. Eles dizem, é considerado o melhor curso de História da América Latina, sabe? A pós-graduação tem nota máxima nas avaliações, tem nota 7. É um curso muito importante na UF. E aí, de repente, era grupo geral de PIB. Tem muito aluno. Nossa, tem aluno pra caramba. Sabe? Só perde para letras, porque letras, na verdade, são 8 licenciaturas. Não é uma licenciatura só, né? Então, letras português, português-inglês, português-espanhol, português-italiano, português-alemão, português-grego, português-latim, né? E aí, História é um só para valer. E tem quase o mesmo número de alunos, mais de 1000 alunos. E aí, de repente, não podia ter quase bolsa, né? E fora campus dos Goitacazes, porque campus, os 3 cursos são de humanas, ciências sociais, geografia e história. Né? Angra,
que é pedagogia e geografia, que foi também prejudicado. Então, assim, foi tudo muito, muito difícil, muito complicado, sabe? Mas, enfim, foi organizado e a UF ganhou. Aí começou a queda, né? 144 cotas para o PIBID e 240 para a residência pedagógica. Foi muito ruim isso, gente. Eu fiz até aqui um gráfico para vocês verem. Então, vinha lá, ó, PIBID e PIRP, aumentando, daqui a pouco, olha, em queda. E a gente não sabe onde essa linha aqui vai parar, né? Se ela um dia vai chegar aqui no zero, ou seja, os editais vão acabar. A gente não sabe, tá? E aí, gente, por que esses programas com bolsas de iniciação à docência são importantes? Porque eu acredito realmente que formar professores e professoras tem que ter como foco a docência, a escola, a atuação do professor na escola, né? É claro que a gente tem que aprender, sei lá, num curso eu vou falar do meu curso de novo, gente, que eu sei mais exemplos, né? Claro que num curso de letras, a pessoa tem que estudar literatura, tem que estudar língua portuguesa, tem que estudar linguística, teoria da literatura, todas as teorias de educação. É claro que isso tudo tem que ser estudado, mas isso tudo tem que ter como foco a formação do futuro professor. Né? Saber que aquela pessoa que está na faculdade lendo Camões, Luís de Camões, ou lendo Miguel de Cervantes, quando ele chegar na escola, o que ele vai fazer com esse Miguel de Cervantes e com esse Luís de Camões? Né? De que forma isso vai contribuir para a atuação dele como professor da educação básica? Né? O que ele vai fazer numa turma de sexto ano? Quando ele tiver que pedir um livro para as crianças de sexto ano lerem, vai ser o Luís de Camões? Claro que não. Nem a gente consegue ler o Luís de Camões, imagina a criança de sexto ano. Então, assim, tem que ter isso tudo. Eu não estou dizendo que não tem que ter o Luís de Camões e o Miguel de Cervantes, tem que ter. Mas tem que ter pensando, tá, e o que fazer com isso depois na hora que você for para a escola, sabe? Essa ligação entre os conteúdos todos que a gente estuda na faculdade e a docência, que é a nossa profissão, a gente está formando esses meninos para serem professoras e professores. Né? Tem que ter esse link. Mas isso daí é outra história que eu não vou entrar aqui não, porque é a minha pesquisa atual, né? Formação de professores. Tem um pesquisador, que é um francês, chama Tardif, que ele diz que a docência, quer dizer, a atuação do professor na escola envolve um monte de saberes, que não são só esses saberes que a gente estuda na faculdade, relativos ao conteúdo que a gente vai ensinar depois, né? Tem uma série de saberes, inclusive o saber da experiência, né? Que você só adquire o saber da experiência quando você está lá dentro de sala de aula. Eu acho que, de alguma maneira, o Daniel, esses programas de bolsa, em que a gente já coloca os licenciandos na escola, a gente está, de alguma maneira, fazendo com que eles comecem a construir essa experiência, que depois, é claro que eles não estão sozinhos, né? É claro que tem um professor da escola ali do lado deles, é importantíssimo que tenha, mas eles vão conseguindo construir esse saber da experiência já ali, né? Porque a gente sabe, todo mundo que foi meu bolsista de PIBID e bolsista de licenciatura, todos eles falam que na hora que eles pegaram para valer uma turma deles, depois de formados, eles já sabiam o que eles iam fazer. Eles já sabiam como eles iam lidar com aquela turma. Né? E a gente não pode esquecer nunca que, quando a gente está ali diante de 30 crianças, de 30 adolescentes, sabe? Tudo muda. Tudo muda, é uma experiência, assim. E você tendo que lidar com aquelas 30 cabeças, com aqueles 30 corpos infantis ali pensando, com aquelas 30, 35 formas de ver o mundo de cada família, né? Dar aula é realmente uma das tarefas mais complexas que eu acho, tarefas profissionais mais complexas que existem no mundo. Concordo plenamente e essa experiência do olhar do outro, do olhar de alguém conduzindo a aula, de como estão esses alunos,
e essa parceria, dessa conversa nos corredores, na sala dos professores, nos momentos mesmo durante a aula, são fundamentais. Seria maravilhoso se todos os professores pudessem, em algum momento, ter a colaboração dos pares e dos parceiros e dos colegas para alguma dica e alguma coisa, porque a vida do professor na escola pública é uma vida, em geral, muito corrida. Ele tem um conteúdo exagerado, um tempo reduzido e uma cobrança para ficar batendo metas e subindo avaliações o tempo todo, sem ter esse apoio, essa parceria, essa colaboração. A gente tenta colaborar, a gente tenta ajudar, mas existe um distanciamento da realidade que a gente passa na universidade para a realidade que eles estão no dia a dia, de carência, de necessidade de apoio, de ajuda, de colaboração. Então, assim, eu vejo esses alunos, esses bolsistas, como uma ponte interessante demais para que a universidade consiga tanto formar profissionais mais atualizados, mais conscientes, mais humanos, quanto a universidade não se desprender da realidade. Porque através dessas bolsas e dos projetos de extensão e da oportunidade que os professores, que os gestores dão para a gente de conversar, de mostrar os problemas, de mostrar como que a gente pode ajudar, é que a gente consegue não se desligar, né? Não dar sugestões. Eu, por exemplo, que sou da tecnologia, eu convivo muito com essa situação e, para mim, essa é uma situação extremamente crítica. Eu tenho muita dificuldade para contornar essa situação, porque, assim, eu vejo muito as pessoas tentando produzir soluções e entregar soluções encaixotadas, que, em geral, joguinhos não são adequados a uma turma cuja maioria não tem celular, a uma turma cujo professor não saiba localizar a câmera do celular. Então, por exemplo, a gente está fazendo uma entrevista agora, a gente acabou de fazer uma entrevista com quase 2.000 famílias e está tendo essa capacitação com a comunidade escolar aqui. Uma das diretoras relatou para a gente que ela teve que sair da casa dela e ir na casa da professora, porque a professora, ao ser cobrada, ao ser solicitada gravar vídeos por causa do período de pandemia, a professora não sabia onde ficava a câmera do celular. Então, assim, a gente não pode tentar ajudar sem saber qual é a necessidade, quais são os pedidos da pessoa que a gente está tentando ajudar. E os projetos de extensão, os bolsistas, são fundamentais para esse meio. E também, assim, por exemplo, eu estou fora da escola há 20 anos. Você está entendendo? Então, assim, qual é o meu... Eu formo professores para a escola. Ok, eu pesquiso escola, coisa que nem todos os meus colegas fazem. Mas, assim, o meu maior feedback, na verdade, para eu ir me reformulando as minhas aulas, vem desse contato com a escola, que se dá fundamentalmente por meio dos programas e as bolsas e dos estágios, né? A partir daquilo que os meus alunos me relatam, do que os bolsistas relatam, eu vou me reconstruindo para a formação de professores que eu vou dando, né? Então, isso daí, meus exemplos sempre, todos os meus exemplos que eu dou em sala, são exemplos ou de quando eu era professora, mas isso já tem mais de 20 anos, né? Professora da escola. Ou então dos meus bolsistas, dos meus estagiários, sempre. Então, é muito importante, é um feedback, fica indo e vindo, né? Eles vão para a escola com as novidades que a gente traz na universidade para eles, e eles voltam para a universidade com as novidades da escola para a gente, né? Então, isso daí é super importante. E, assim, eu acho que essa formação de docentes precisa envolver todos aqueles saberes que estavam lá naquele outro slide, que não é só saber português por ensinar português, e nem é só saber como ensinar português, né? É muito mais amplo, muito mais complexo do que isso, né? Tem que entender também que a gente pode formar o professor, mas o professor, quando ele entra na sala de aula,
que é dele, né? Ele, como professor concursado, contratado, aquilo ali vai ser sempre uma novidade para ele. Agora, a experiência dos estudantes da licenciatura nesses programas faz com que aquela novidade seja um pouco menor, né? Então, assim, sempre entender isso, entender que é difícil. Gente, tem aquele clássico que virou até piada, né? Que virou até piada, meme, vídeo de humor no YouTube, né? Meu filho, eu tenho um filho de 12 anos de idade. 12 não, 13, que ele fez sábado. 13 anos. Ele, comigo em casa, ele faz algumas coisas. Quando ele chega na escola em grupo, ele faz outras coisas, né? Isso é normal e esperado. Até Freud, gente, Freud tem um texto sobre isso, mostrando como em comunidade as pessoas são diferentes. E aí, então você pega o seu filho, multiplica por 30, e não é exatamente o seu filho da forma como ele é em casa, ele é diferente na escola, né? Isso daí o professor tem que lidar com isso, gente. E às vezes ele só tem 50 minutos por semana com essas pessoas. Ele não dá nem tempo de gravar o nome. É 1h40 por semana. E aí ele tem 20 turmas, porque ele precisa ter 3 empregos para ele poder ganhar um salário digno para se sustentar, né? Então é isso. É muito, muito complicado, sabe? Bom, e aí, esses programas todos, eles fortalecem isso que eu comentei, esse saber da experiência, da ação pedagógica, né? Colocam o estudante da licenciatura em contato direto com a sala de aula, por muito mais tempo. Esses programas o bolsista costuma ter a obrigação de trabalhar 12 horas por semana. Aí, claro, 12 horas sempre tem uma reunião, 2 reuniões, uma leitura, mas ele passa ali, no mínimo, uma manhã inteira na escola, com turmas diferentes, né? Então, eles conseguem desenvolver uma reflexão muito grande, porque eles estão lá na escola, ao mesmo tempo eles estão com a gente nas reuniões e lendo, né? E colocam aquilo que eu falei, o professor da escola em lugar de destaque nessa formação. Isso é fundamental, no meu ponto de vista. Como será 2021? Não sabemos, né? 2021 é um grande mistério ainda, né? A gente não sabe se a vacina chega, quando a vacina chega, quem vai ser vacinado, né? E aí a gente não sabe se vai ser remoto ou se vai ser presencial, né? E aí a primeira grande pergunta que eu faço é: a Bolsa Licenciatura vai conseguir permanecer diante dos cortes que já foram anunciados para o próximo ano? Porque assim, já vinham cortando desde 2014. Esse ano, 2020, já foi um corte imenso no orçamento das universidades. Para o ano que vem, o corte é ainda maior. E a universidade precisa pagar a conta de luz, né? Precisa pagar a conta de água, precisa pagar o pessoal da limpeza, né? Precisa pagar algumas coisas que são assim, você não tem como cortar. Como é que você vai cortar daí? E aí, eu não estou vendo muito jeito, Daniel. Eu acho que vai ter corte de bolsa. Infelizmente, acho que não vai ter muita solução diante desse caos que a gente vive, né? E aí, o PIBID e o PIRP, que começaram em dezembro outubro, mês passado, eles são editais de 18 meses. Então, eles se concluem no início de 2022. Mas aí a pergunta, em 2021 eles vão lançar um novo edital para recomeçar o PIBID e o PIRP? A gente também não sabe, né? Então, assim, no momento, eu não sei como é que a gente vai... PIBID e PIRP, em teoria, continuam em 2021. Bolsa Licenciatura, eu tenho muito medo, em função dos cortes do orçamento na universidade. E 2022, então, é isso que a gente está incerto. Porque 2022, acabando esses editais que estão em curso do PIBID e do PIRP, a gente não sabe se vão ter novos, né? PIRP é residência pedagógica, tá, gente? Aqui, Programa Institucional de Residência Pedagógica, é a mesma coisa. E aí, assim, se nada disso tiver continuidade, vai ser muito triste, Daniel, vai ser muito triste. E quem vai sofrer? A escola. A escola, que é
não, o mais importante vai sofrer, porque a formação dos professores vai ficar com essa ausência, né? Vai ter essa ausência, infelizmente. Isso eu tenho bastante medo para o futuro, sabe? Esse é um medo, infelizmente, comum. Tá? A gente compartilha, a comunidade escolar, a comunidade universitária, a comunidade da educação no país convive com esse medo. Na sua fala, dá para perceber de modo muito claro o poder da Bolsa na inclusão e no acolhimento e eu vou chamar, inclusive, no fortalecimento da aproximação da universidade com as escolas. Porque ao ter um programa institucional, com bolsa, com algum reconhecimento aos professores, eu que aqui em Pádua não sou do PIBID, mas tenho o histórico do programa de licenciaturas e de algumas outras bolsas, a gente, no meu caso, eu tenho esse perfil já de aproximação, mas alguns colegas que a gente conhece, que são mais de áreas duras, acabam se aproximando da escola pública e dos projetos de iniciação à docência em função de cumprirem requisitos que a nossa carreira exige. Projetos são necessários aos professores, bolsistas são necessários, produções acadêmicas são necessárias. Então, existe todo esse potencial. Fica muito claro nessa finalização que a gente vai começar agora, o poder que o Estado, e aí não estou falando sobre o Estado como governo federal, como estadual ou municipal, mas como governos integrados, todos eles, podem interferir de forma muito positiva ou muito negativa na educação, através de algo que, por exemplo, uma bolsa PIBIC de ensino médio, é de R$100. E você pega um aluno no TEC a gente tem histórico de aluno de ensino fundamental e de aluno de ensino médio, recebendo R$100 e tendo uma iniciação científica, uma iniciação no meio acadêmico. Essas bolsas que você trouxe de licenciatura do PIBID, elas em geral giram em torno de R$300, R$400. E elas são bolsas que... Desculpa? 400. Elas têm mas tem muito tempo que elas são esse mesmo valor. Mas mesmo sendo R$400, elas são bolsas que fazem com que esse aluno possa se dedicar integralmente à universidade, tenha obrigações de contribuir com a escola, de ir na comunidade escolar, e o que a gente precisa é integrar essa consciência da importância dessas bolsas e a importância da educação, porque só através dessa consciência global da comunidade educacional é que a gente vai conseguir eleger melhores vereadores, eleger melhores prefeitos, eleger melhores governadores, senadores, deputados e presidentes. Então, assim, a gente está tendo a felicidade de gravar essa conversa depois da eleição, então não tem qualquer viés político nessa conversa, mas tem um posicionamento muito claro de valorização para a educação que não passa pela economia de R$400. Existem questões muito, muito mais sérias no país que você economiza milhões de bolsas fazendo cortes percentuais muito baixos, quando, na verdade, com R$400 você não apenas sustenta um aluno, como contribui de forma muito significativa para esse aluno não ir para o mundo errado e se dedicar ao mundo da educação, trabalhando com algo que é de extrema dificuldade, que é a aproximação da universidade com a comunidade, de forma sólida, de forma concisa e não de forma pontual. Inclusive, essa foi uma questão levantada por uma professora no nosso encontro há 2 semanas. Olha, Daniel, ótimo, seu projeto legal pra caramba, 2 meses de projeto. Passou o final do ano, você desaparece? Isso não demonstra uma característica do nosso projeto, isso demonstra uma característica de carência da comunidade educacional e de exploração da comunidade educacional quando as pessoas chegam,
fazem alguma coisa, entregam alguma pílula mágica, algum objeto milagroso e desaparecem. Uhum. Então, assim, é um processo de integração, de parceria, e é um processo de médio e longo prazo. Isso não é um processo de curto prazo. E entendam a nós como parceiros, porque ao tentar formar os futuros professores, a gente tem uma missão complexa pra caramba, que é dedicada, que é de interesse dos professores, da maioria dos professores das licenciaturas, que é de aproximação. Não adianta nada a gente formar um professor que no final do ano a gente solta mais 10, 15, 20, 50 profissionais no mercado, que são profissionais muito novos, muito animados, muito tecnológicos, muito dedicados, mas que não têm uma noção clara do dia a dia, da realidade da sala de aula, e quando ele chega, ele simplesmente toma um choque absurdo de realidade e não consegue contribuir. Exato. A gente vê também que, às vezes, esses que levam esse choque muito grande, porque eu só fazer o estágio correndo e tal, e não tinha de fato, uma imersão na escola, que aí eles acabam cedendo às tradições todas, né? Acabam não conseguindo fazer aquilo que eles queriam fazer, as propostas mais inovadoras, mais interessantes, envolvendo a escola, né? O choque acaba fazendo com que cedam a essa tradição, que a gente sabe que a tradição tem algumas qualidades, mas tem alguns problemas, né? Eu costumo conversar aqui que o processo é muito mais individual e de protagonismo e de tentativa com os pares, que você se dá bem. Então, assim, essa é uma conversa que eu tenho muito com alguns alunos e bolsistas. Não tenta chegar na escola levando a novidade, tenta conversar no corredor, tenta conversar em separado, porque à medida que você, aos poucos, for conquistando adeptos, a política do bem, não houve nem de minha parte, nem de parte da Luciana, qualquer briga da universidade para a descentralização, mas eles perceberam que o processo iniciado em 2017 começou a dar frutos, deu certo, não flexibilizou, não possibilitou nada de errado, de acochambramento ou de alguém não apresentar o projeto e receber o certificado porque apresentou, o bolsista não comparecer, mas possibilitava, sim, manter a questão rígida, a questão de controle, a questão de administração, de modo descentralizado, de modo procedimental, seguindo procedimentos. Então, assim, se você é professor de uma escola pública, está acompanhando esse vídeo e tem interesse em compartilhar sua opinião, fica à vontade, tanto para mandar para a gente do Grupo Tech, em qualquer uma das nossas redes, @techgrupo, você vai encontrar muito fácil, seja para procurar a gente no campus de Santo Antônio de Pádua, procurar a Luciana em Niterói, ou procurar os bolsistas, os voluntários, os alunos, porque certamente você vai encontrar alguém que tem essa mesma linha de pensamento nossa. Aqui hoje estamos nós dois conversando, mas certamente a gente compartilha da opinião de muita gente que está na universidade, que está nas escolas públicas, que está nas escolas particulares, nas faculdades particulares. Isso mesmo, com certeza. Aqui, por exemplo, em Niterói, qualquer escola de Niterói tem ex-aluno meu, né? Então, assim, de alguma maneira é interessante, porque você se sente ali presente. Outro dia me deram a lista de professores de espanhol da rede estadual de Niterói. Eu olhava, assim, quase todos, ou eu conheço, ou foram meus alunos, né? Então, a gente percebe, assim, essa capilarização disso que a gente vem fazendo, lutando, né? E aí, assim, inevitável não lembrar de Paulo Freire, né? Aquela famosa frase: a educação não muda a sociedade, mas a educação muda as pessoas que mudam a sociedade, né? E a gente sabe que a nossa sociedade precisa de muitas mudanças, precisa de uma luta pela igualdade, né? Pela equidade. Então, tem uma série de problemas que são estruturais e que precisam ser resolvidos.
né? E a gente sabe, nós que somos educadores, interessados em educação, formadores de professores, a gente sabe o peso que a educação tem para esse processo, né? Eu gostaria muito que todo mundo soubesse, inclusive todos os políticos, soubessem um pouquinho disso, como você disse. Adoraríamos, adoraríamos. Mas então, assim, a você que é da comunidade regional aqui, ou próximo a Niterói, ou próximo a qualquer universidade pública, saiba que nós temos um papel importante pra caramba, que é o de formar futuros profissionais de área, formar futuros professores, que é impossível o nosso papel sem que a gente trabalhe ou na área dura, porque a gente pode ler artigos, ler o conhecimento que já está consolidado e partir dele, mas se a gente quer algum trabalho mais humano, mais próximo do indivíduo, a gente precisa da colaboração de vocês. Vão na universidade, vão nos professores, vão nos projetos e apresentem o máximo de informação que vocês puderem. Nós não estamos, em momento algum, para julgar a decisão que você tomou numa situação ou na outra, mas a gente está para te ajudar a aumentar o seu leque de alternativas. Cabe a gente estudar e te apresentar o leque de alternativas. E, claro, cada professor tem a sua autonomia, tem a sua liberdade para poder adicionar ou não uma prática, uma abordagem no seu dia a dia. Agora, algo que a gente fala muito no Grupo Tech, se o seu cardápio de opções é mais vasto, a sua aula vai ser melhor, porque você tem mais opções para escolher. E o seu aluno certamente vai gostar mais, quanto mais ele fizer parte do processo. A gente, em 2019, fez um projeto em parceria com uma aluna do professor Jean, que a gente está, inclusive, para gravar um relato dela sobre a trajetória dela no INFES e nas bolsas, ela que terminou o mestrado também. E foram 6 projetos voluntários que finalizaram com o envio de trabalhos para a FEBRAS, que é a Feira Brasileira de Ciências. Nessa primeira edição, a gente não teve nenhuma aprovação, mas a gente já tem a motivação e o interesse desses alunos de ir na universidade, conhecer professores diferentes, conhecer áreas diferentes. E, claro, nisso a gente está conduzindo melhor o futuro desses jovens, dessas crianças, que, pela educação, a gente tem várias e várias e várias histórias de superação e de caminhos muito legais. Luciana, a gente está caminhando para o nosso final. Queria que você deixasse suas considerações finais, por favor. Bom, Daniel, em primeiro lugar, eu queria te agradecer a oportunidade de vir aqui fazer essa conversa, né, que, como eu disse, a gente está se devendo essa conversa tem tempo. Te dar os parabéns pelo trabalho que você desenvolve, que, assim, realmente é muito interessante. Tudo que eu vejo você dizendo, seus textos são todos bastante ricos e importantes, relevantes para a formação de professores e para a educação básica. E eu queria convidar as pessoas que assistirem esse vídeo, assim como você convidou, convidar as pessoas a fazerem contato. Porque, assim, hoje em dia as pessoas dizem muita coisa sobre a universidade que não são verdade, são mentiras. A gente está aqui, a gente está trabalhando pra caramba, sabe? Muitas e muitas horas por semana a gente trabalha para formar professores, para fazer pesquisa, para fazer projetos de extensão, projetos de iniciação à docência. Então, assim, se você não conhece, não se deixa levar pelas bobagens que são ditas. Vem conhecer, pode vir, vem. Vamos lá, entrar na universidade, ver o que a gente faz, tá bom? Obrigada. É isso aí. A universidade é aberta, é espaço público. Se você tem vergonha de ir, conversa com alguém que vai e pede para te apresentar. Certamente você vai conhecer lugares que são muito interessantes, onde muita coisa de conhecimento foi produzido e você vai encontrar muita gente acolhedora e aberta a te recepcionar, apresentar um monte de coisa e, eventualmente, direcionar o futuro de um jovem que você conheça, de uma criança que você conheça, porque a universidade tem um monte de projeto. E aqui a gente não fala sobre o curso de licenciatura em computação e muito menos sobre o Daniel ou sobre a Luciana, ou sobre o mestrado, nada disso. A gente está falando de uma comunidade universitária que tem projetos e tem uma abertura de acolhimento muito grande e que precisa
quer muito essa aproximação com a comunidade, porque só assim a gente consegue ajudar cada vez mais. Então, fiquem à vontade. Se quiserem uma visita guiada, marquem com a gente certamente conversa e organiza para fazer isso. Luciana, mais uma vez, muito obrigado. Fico feliz demais pelas suas palavras. É uma conversa que a gente tenta desde 2017, mas coisas boas que a pandemia traz. Através dessa pesquisa com 2.000 famílias, a gente prova que para 25% dos que responderam à nossa pesquisa, o ensino remoto é em papel, não envolve nada de tecnologia, é papel, mas a gente tem oportunidades brilhantes como essa de conversar com você e de ter esse olhar que converge para o mesmo caminho, mas um olhar de uma pessoa com uma experiência muito mais vasta, muito mais ampla da universidade, do corpo todo, das necessidades. E, mais uma vez, eu gosto de deixar uma provocação. Estamos no sudeste do país. Isso aqui não é a região mais pobre do país, se a gente estiver falando nível estadual. E a gente tem realidades difíceis pra caramba, complicadas pra caramba. Então, parem de dizer que o sul é a Europa e que o sudeste é o mais evoluído desse país. Não é. De uma cidade para outra tem desigualdade demais. Basta você, citando um exemplo que eu dou muitas vezes dentro de sala de aula, sair da rua asfaltada e entrar na primeira esquina que você vai perceber. A rua que não está asfaltada tem a realidade que não é para o turista. A rua asfaltada é feita para o turista. Luciana, mais uma vez, obrigado demais por participar aqui. A você que chegou até aqui nesse vídeo, considere curtir, compartilhe para os seus colegas, se inscreva no canal. Em função do Tech Encontro de 2020, nós estamos fazendo uma retomada histórica nesse breve período de existência do Grupo Tech, mais um período rico pra caramba e que tem muito orgulho em poder tornar esse conhecimento todo disponível para vocês. Um abraço, Luciana, mais uma vez, muito obrigado. Um grande abraço a todos e a gente fica por aqui. Obrigada, tchau.